Ok, vamos orar ao Senhor, vamos dar início a esta noite, no que Deus está reservando para nós. Pedimos que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas, no poder do sangue de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar, Senhor, te exaltar, render toda a glória e honra somente a ti. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está sentado no alto e sublime trono. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, os nossos temores e angústias. O Senhor sabe de tudo que está acontecendo na terra nesses dias. E nós pedimos para a tua graça, sabedoria, unção do Espírito Santo sobre nós a cada dia. Pelo poder do Espírito Santo, Senhor, venha nos dar sabedoria nesta noite para entender a tua palavra, Senhor. Dá-nos discernimento para fazer a tua vontade. Esteja agindo poderosamente, Senhor, no meio da tua igreja a cada dia. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Muito bom. Vamos ver aqui quem já chegou, além desse que já falei. Chegou a Lucília, chegou a Vidânia. E chegaram aqui. Tereza está tentando entrar pelo Zoom, mas é pelo YouTube, né? Pessoal aí da mídia, informe o povo aí que é pelo YouTube. O culto hoje. Ok, então vamos dar início nesta noite. Queremos dar nós estamos dando também as boas-vindas aos irmãos que estão nos assistindo pelo Instagram. Que Deus possa abençoá-los. Você pode dar aí a sua palavra de saudação. E também você pode fazer suas perguntas, que no final estaremos respondendo. Eu vou mostrar aqui um slide para vocês, em que nós iremos trabalhar hoje à noite, né? O nosso tema de hoje, a bênção da transformação, baseado na história da mulher samaritana, em João capítulo 4. E o tema desta palavra que eu escolhi foi uma mulher transformada leva uma cidade a Jesus. Muito preciosa esta história desta mulher, que teve um único encontro com Jesus e a sua vida foi totalmente transformada a ponto de ela conquistar a cidade para Jesus Cristo. E esse tema nós trabalhamos domingo pela manhã com alguns irmãos, né? E estamos aqui aprofundando esse tema para que nós possamos também fazer o mesmo, de levar a palavra para aqueles que estão sofrendo, que estão passando por lutas e por provações, e precisam de uma palavra de Deus, de transformação, de consolo e da ação de Deus. Então, capítulo 4 de João, versículos 1 a 5, diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia.
e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Então, quando Jesus soube da notícia que os fariseus, né, estavam atrás dele e queriam possivelmente um confronto com ele mais uma vez, né, porque a notícia que Jesus estava crescendo, estava batizando discípulos, mais do que João, e Jesus disse que ele mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. Ele deixa a Judeia e vai para a Galileia. E diz a palavra, é necessário passar pela região da Samaria. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né, no mapa. Judeia está aqui, né, essa parte aqui é a parte da Judeia, e aqui em cima a parte da Galileia. Vocês estão vendo aí, estou apontando aqui com o mouse. Okay? Veja que entre a Galileia e a Judeia tem Samaria. Samaria era a antiga capital do Reino do Norte, em que o rei Assírio trouxe gentios para morar nesta cidade, e assim ele misturou a raça, os judeus, com o povo assírio, e por causa do nome da cidade virou a Samaritanos. E esta terra aqui era compreendida como o antigo reino do norte, o reino de Israel, certo? Então, quando o povo queria ir da Judeia para a Galileia, como eles consideravam os samaritanos impuros, estrangeiros, então os judeus eles faziam um percurso, né? Eles faziam um percurso interessante, que eles não passavam direto aqui. Eles iam, atravessavam, aqui tem um rio, aqui tem o mar, né? Mar Salgado, o chamado Mar Morto, e aqui em cima tem um outro mar, o Mar da Galileia. E aqui tem um rio, então da Judéia eles passavam o rio, iam por aqui, rodeavam aqui, cruzavam novamente o rio para ir para a Galileia só para não passar por Samaria, porque tinha conflitos, tinha rejeição dos dois lados, e os judeus não iam por este caminho direto por Samaria. Eles vinham, rodeavam aqui. Mas Jesus, ele decide ir da Judéia para a Galileia passando por Samaria, passando por este território aqui. Então, veja que Jesus quebra, né, conflitos de séculos com este povo, e ali Jesus ele entra na aldeia dos samaritanos e passa por uma cidade perto do poço de Jacó, chamada Sicar, e ali ele se encontra com a mulher samaritana. Olha aqui a cidade de Cesareia de Filipe, que fica nesse espaço, onde aqui foi acontecer quando Jesus declarou que ele perguntou, quem diz os homens que eu sou? Aí alguns disseram, Jesus é o profeta Elias, ou um dos profetas. E vocês, quem diz que eu sou? Aí foi Pedro, respondeu, bem aqui nesta cidade, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta cidade era cheia de deuses. E ali foi declarado o único Deus, o único Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, esta região aqui é muito importante, porque foi por onde Jesus passou pregando o Evangelho, e mais tarde os discípulos também. Olha a Betânia como está bem aqui, Cesareia de Filipe está bem aqui. Aí tem mais outras coisas para a gente conhecer também. Okay? Então, a gente precisa entender isso aqui. Por isso que eu mostrei aqui no mapa como era difícil para o judeu entrar aqui. E aqui, Jerusalém, era a capital onde Jesus estava saindo para ir para a Galileia. Então, ele atravessa aqui e encontra esta mulher à beira do poço. Né?
Jesus senta-se à beira do poço e então ele quer que os discípulos partem para ir para a cidade comprar comida. Ele fica lá na beira do poço esperando os discípulos. E é quando vem uma mulher samaritana, veio tirar água do poço, versículo 7, né, que nos diz aqui. Então veja que este horário que ela veio era o horário meio-dia, versículo 6. Era por volta do meio-dia. E nós sabemos que as mulheres e os homens, quando vão buscar água no poço, geralmente pela manhã, bem cedo, ou final da tarde, com o sol já frio. Desculpe. Porém, esta mulher vai ao meio-dia. Por quê? Porque ela tem vergonha de se encontrar com o povo. Ela era tida como uma mulher pecadora, rejeitada pela sociedade, rejeitada pelos homens. E por isso ela vai este horário. E quando chega lá, ela encontra Jesus sentado à beira do poço. E Jesus pede água para aquela mulher. E ela estranhou. Primeiro, porque judeus não se davam com samaritanos. O primeiro entrave era este. Segundo, é porque na cultura não era bem visto um homem conversar com uma mulher em lugar público sós, né? A sós. Então, havia esse entrave de ser judeu, falando com uma samaritana, e de ele ser um homem falando com uma mulher em público sozinho. Então, mas Jesus ele não se incomoda com estes paradigmas, ele vai quebrando estes paradigmas e pede água para a mulher. E Jesus, ela replica, mas como? Você, sendo judeu, pede para tirar água que eu sou samaritano. E Jesus, então, ele começa um diálogo com aquela mulher, mostrando, olha, se você conhecesse quem te pede água, então você daria, e ele lhe daria água viva. A mulher, ouvindo isso, não entende a resposta de Jesus, a mente dela está totalmente voltada para a sua necessidade natural, humana, e ela responde, como você me dá essa água? Porque você não tem balde. O poço é fundo. De onde você vai conseguir essa água viva? Né? E ali ela questiona, você será alguém maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, que ele e seus filhos beberam? Então ela conhecia a história de Israel, conhecia da profecia que viria o Messias, mas até então ela não compreendia a conversa que Jesus estava conduzindo ali, né? Jesus respondeu novamente, olha, quem beber desta água voltará a ter sede, da água do poço de Jacó, da água de um homem que foi importante na palavra de Deus. Em Gênesis conta a história de Jacó e de seus filhos. Porém, Jesus afirma que o poço de Jacó construiu e cavou, ele não faz milagres. É água natural, né? Aí Jesus responde mais uma vez, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então aqui tem mais um acréscimo. Além dessa água ser viva, que Jesus quer dar para a mulher, ela se torna uma fonte que jorra para a vida eterna, né? E aí a mulher começa a se interessar, sem entender muito bem o que Jesus está falando, mas ela se interessa, diz, Senhor, eu quero, me dê dessa água para que eu não venha mais ter sede e nem preciso buscar água neste poço, né? Ela continua não entendendo. Ela já está interessada, ela quer a água, mas ela não entende a palavra de Jesus.
Isso acontece muito com as pessoas hoje também, né? Elas ouvem a palavra de Jesus, elas ouvem mensagens, elas leem a Bíblia, mas não entendem o propósito, não entendem o sentido para as suas vidas. Então, é preciso que nós, como igreja, a gente vá fazendo as aplicações, né? Fazendo aquilo que é necessário a gente fazer para que as pessoas entendam a palavra de Deus, ok? Então, Jesus, ele muda o foco de água para a situação da mulher, para a vida dela. Então, Jesus disse, já que você quer gastar água, então vá, chame seu marido e volte aqui. Né? E ali começou a se aprofundar a conversa em que Jesus está querendo que a mulher revele o seu coração. Aí a mulher responde e diz, eu não tenho marido. E ela responde e Jesus confirma, realmente, você tem razão, você não tem marido. Porém, ela morava com um homem. Né? E Jesus diz o seguinte, porque já tive 5 maridos, 5, e que esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Agora você veja como Jesus, ele conhece a nossa vida, o nosso interior, sem precisar que a gente relate alguma coisa. Observe que ele é judeu, vem da Judéia, ela é samaritana, nunca tinham se encontrado, mas Jesus sabia, Jesus é o próprio Deus, sabia que ela não tinha marido. E confronta porque morar com uma pessoa sem ser casada, pela palavra de Deus, é errado, está em pecado, está em adultério. Mas Jesus quer ajudar aquela mulher e por isso que ele confronta com muita sabedoria e com compaixão a vida daquela mulher. Vá buscar o seu marido. E ela responde, não tenho marido. Jesus responde novamente, eu sei que você não tem, porque você teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu, você não é casada com ele. Então aquela mulher realmente ela começa a abrir o coração e diz, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Veja que ela não entende quem é Jesus. Um profeta está muito abaixo de quem Jesus é. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, e Hebreus capítulo 1 mostra que os profetas foram importantes na vida de Israel, eram mensageiros de Deus que traziam mensagem dos céus para os homens, porém, nenhum deles foi chamado de filho de Deus. Então, ela ainda está naquela visão que a conhece, não tem a revelação maior que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que ela responde, agora eu sei que o Senhor é um profeta. E aí ela acrescenta alguns detalhes deste monte que eles estavam ali. Nossos pais adoravam neste monte, né? Este monte que ela ouviu dizer que Jacó adorou, né? E os filhos de Jacó adoraram, e todos que passaram por ali adoraram. Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, ela quer saber do profeta o lugar exato de adoração. Né? Onde é? É aqui em Samaria, no Monte Gerizim, ou lá em Jerusalém, no monte, provavelmente o Monte Horebe. Mas Jesus então responde para ela, olha, mulher, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, vocês adoram o que não conhecem, ou seja, ela não conheceu Deus verdadeiro. Ela tinha apenas uma experiência de histórias dos antepassados, mas não tinha uma vida transformada por Deus.
Então, isso também é muito comum hoje. Pessoas conhecem muito das histórias bíblicas, conhecem muito dos personagens bíblicos, porém não são transformados pelo poder do Evangelho de Deus. E esta é a situação desta mulher. É tanto que havia uma confusão. Ela conhecia a história dos patriarcas, mas vivia numa vida de pecado. Significa que conhecer fatos, conhecer histórias bíblicas, conhecer muito da Bíblia, não significa que já teve a vida transformada por Deus, né? E Jesus, então, ele aprofunda a mensagem, dizendo, olha, não é nem aqui e nem Jerusalém que é o lugar de adoração, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, jamais não é em um lugar geográfico específico. Está dizendo que onde está alguém que vive no espírito, experimentando a verdade de Deus na sua vida, que é o próprio Cristo, ali está um lugar de adoração, ali está um templo. Ele já está apontando que a adoração em Jesus não é num lugar, mas em nossas vidas. Porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em nossas vidas. Então Jesus queria que aquele templo daquela mulher, daquele coração, se transformasse também no altar de Deus, no lugar de fluir vida para outras pessoas, de as pessoas virem receber a vida através dela também. Então o Pai procura adoradores, né? Interessante que Jesus ele não disse que o Pai estava procurando um outro tipo de pessoa, né? Jesus não queria fazer um outro tipo de pessoa para estar com ele, mas que todos nós que conhecemos a Deus sejamos transformados em adoradores de Deus, adoradores do Pai. Porque a adoração nos leva a ser igual a Deus. Salmo 115 diz que o perigo da idolatria é que quem adora os ídolos se torna igual aos ídolos, né? Então, se você olhar o Salmo 115, vai mostrar claramente, tornem-se iguais a eles os que fazem os ídolos e aqueles que os adoram. Então, quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos mais semelhantes a Ele, mais parecidos com Ele. Esta é a grande virada da nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, o alvo é ser mais parecido com Jesus, mais parecido com o que Deus quer para as nossas vidas. Então, ali Jesus começa a mudar e aprofundar o assunto de água para quem realmente ele é, né? Então, quando ela escuta sobre adoração, né, a mulher responde, né? Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela ainda não entende quem é Jesus. Ela acha que Jesus ainda é um profeta. Então, Jesus se apresenta como Messias e lhe dá esperança. E Jesus responde bem categoricamente para ela, bem direto mesmo, e diz, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu creio que aquela mulher levou um choque, né? Porque nunca imaginava que teria um encontro com aquele tão esperado Messias, que vem sendo anunciado desde Jacó, passa por sua geração, os profetas, e ali ela tem esse privilégio de se encontrar com aquele que nações estão esperando. E Jesus responde, eu sou o Messias. Qual seria a sua reação se você encontrasse pessoalmente com Jesus, como esta mulher se encontrou? O que você faria? Será que você entenderia quem era o Messias à primeira vista? Ou você também ficaria em dúvidas, como esta mulher
estar ainda. Então, naquele momento que Jesus dá essa resposta de que ele é o Messias, os discípulos chegam, né? E veem a Jesus conversando com esta mulher e acham estranho. Primeiro porque ela é uma mulher e, como já falei, era contra as leis da época um homem falar em público com uma mulher sozinha. Segundo que era samaritana, era de um povo inimigo. E terceiro, ela era uma mulher pecadora. Poderia até confundir a idoneidade, a pureza de Jesus por causa desse encontro. Mas Jesus, ele corre esse risco para salvar esta mulher. Okay? E os discípulos vêm e olham, e aquela situação, eu creio que todos ficaram constrangidos, né? E nenhum deles perguntou, porque ficou uma situação, o que quem vai falar agora, né? Ou por que o Senhor está falando com ela? E ali a mulher, ela deixa o seu cântaro e ela vai à cidade. E ela vai à cidade e diz, olha, eu encontrei um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Né? Não seria ele, por acaso, Cristo? Veja que ela está crescendo no entendimento. Ela não diz mais que eu encontrei o profeta. Mas ela disse que encontrou o Cristo, porque disse para ela que ele era o Messias. Mas ela ainda pergunta, ainda ela está crescendo ainda na fé, nesse conhecimento. Será que não seria por acaso o Cristo? Então, esta mulher sai e encontra a cidade e começa a perguntar, a propagar, a convidar. Vamos lá ver, vamos nos certificar, vamos comprovar se realmente ele é o Messias, se ele é realmente o Filho de Deus, o Cristo esperado. Né? Enquanto isso, enquanto a mulher foi lá buscar o povo, os discípulos começaram a insistir, mestre, coma, né? Mestre, nós temos comida, já era mais de meio-dia essa hora. Então Jesus disse, eu não quero comer. Né? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então, o foco de Jesus, a esperança de Jesus, era que aquela mulher voltasse, juntamente com outros, para que ele continuasse a falar do amor de Deus. E ele não queria estar envolvido com a alimentação neste momento, para não perder esta grande oportunidade. E aí ele ensina os discípulos, versículos 34 em diante, vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? E novamente Jesus usa a figura do que os discípulos entendem, que é a agricultura. Estava ali no caminho, estava um poço de Jacó no meio do caminho, e com certeza tinha plantações ali por perto. Né? Vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? E Jesus responde mais. Quem colhe recebe desde já recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Então Jesus diz, levante os olhos, veja que está pronto os campos para a colheita. Então o improvável se tornou provável. Aquela mulher, aquele povo que nenhum dos judeus iria levar mensagem para eles, Jesus leva e diz, olha, está pronto. É só abrir a boca e falar do Evangelho. E ali ele diz para os discípulos, né? Eu vos enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Então, isso é muito importante entender, que sempre tem pessoas querendo ouvir o Evangelho. Se um não quer, dois não quer, três não quer, sempre tem alguém.
Isso é uma palavra de Jesus, de Deus. A gente não pode dizer, as pessoas não querem ouvir a palavra. Se a gente disser isso, a gente está contrariando o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que os campos sempre estão brancos para a ceifa. O problema é que falta quem colha, falta ceifeiros, certo? Então, quanto mais cristãos semearem a palavra, quanto mais falar do amor de Jesus, mais pessoas vão aceitar o Evangelho, porque estão prontos para ouvir o Evangelho. Okay? Então, quando Jesus dá esta lição para os discípulos, naquele momento, os samaritanos vieram, muitos samaritanos daquela cidade vieram e creram por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Porém, quando os samaritanos se encontram realmente com Jesus, eles disseram algo mais, né? Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Que história fantástica! E aqui temos algumas aplicações para a gente aprender para as nossas vidas. Observem que os discípulos, eles foram, né, na cidade e ninguém soube que Jesus estava ali. Eles entraram na cidade. Eles compraram comida lá na cidade. Mas ninguém soube de Jesus através dos discípulos. Que vergonha! Os discípulos entraram na cidade, a cidade cheia de gente pronta para ouvir o Evangelho. A cidade queria que apenas que alguém abrisse a boca e falasse do amor de Deus, mas nenhum deles falou. Que vergonha! Eram 12 discípulos, mas ainda estavam com os olhos tapados, fechados. A boca estava ainda fechada. E ninguém falou em Sicar que Jesus estava passando por ali e ninguém foi tocado pela vida deles. Mas veja só a ironia desta palavra aqui. Uma mulher pecadora que não sabia nada sobre Jesus, não tinha andado com Jesus como os discípulos estavam andando, não tinham consciência de que Jesus era o Filho de Deus, mas logo que a mulher entende quem é Jesus, que não é apenas um profeta, mas o Filho de Deus, o Cristo, imediatamente ela se torna uma missionária. Ela nunca leu, né, os escritos, nunca ouviu as mensagens de Jesus, nunca tinha andado com Jesus, mas imediatamente ela começa a fazer o seu papel ou fazer o nosso papel, que o discípulo deve fazer. E ela foi só ela voltar e abrir a boca, todos seguiram ela e foram atrás de Jesus. Então, veja só, que os discípulos que já conheciam Jesus não tinham coragem de falar do amor de Jesus até então. A mulher que não conhecia nada de Jesus, conhecia naquele momento, surpreendentemente foi tomada de um poder, de uma coragem, de uma ousadia, em que ela foi até a cidade. O que isso quer dizer para nós? Tenhamos cuidado para ter muito conhecimento sobre Jesus, mas não ter a vida transformada. Os discípulos sabiam de Jesus, andavam com Jesus, mas até então não tinham estas vidas transformadas ainda pelo poder de Deus. Esta mulher que não tinha conhecimento, mas teve o impacto da transformação dela por Jesus, e foi isso que autorizou ela a chamar toda a cidade. Então, o que nos autoriza? Qual o poder que temos para trazer pessoas a Jesus? O poder que transformou a nossa vida. Se Jesus já transformou a nossa vida, nós temos tudo para evangelizar.
Uma pessoa que aceitou o Evangelho hoje, ela já se torna uma missionária de Jesus, porque ela vai contar o que Jesus fez por ela. Então, quando nós entrarmos nos lares agora, via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, qualquer mídia, então não precisa você conhecer a Bíblia inteira, precisa você falar do que Deus transformou e como Ele transformou a sua vida. Esse é o testemunho que Deus espera que nós falemos para as pessoas. Então, Jesus ele foi propositadamente passar por Samaria para fazer esta diferença naquela cidade. Isso foi tão bom porque os moradores daquela cidade de Sicar pediram para Jesus permanecer com eles. Imagine, um inimigo, um povo estranho. Mas, por favor, permaneçam conosco. E diz a palavra de Jesus ficou lá 2 dias com eles, ensinando a palavra de Deus, confirmando a fé deles. Então, em 2 dias, uma cidade foi salva por uma mulher que teve a vida transformada pelo poder de Deus. Então, queridos, creiam que nós podemos transformar vidas para a glória de Deus, só nós fazendo a palavra funcionar nas vidas que nós iremos levar. E o interessante é que o texto, né, que me chama muita atenção é este aqui, ó. Toda pessoa que bebe desta água voltará a ter sede, a água natural. Mas aquele que beber, né, da água que eu dou nunca mais terá sede. Ou seja, aquele que recebe Jesus no seu coração, aquele que é transformado pela poderosa mão de Deus, nunca mais quer voltar a consumir o que consumiu no passado. Aquela mulher procurava saciar a sua sede, as suas necessidades em vários homens. Muitos hoje estão buscando também assim, buscar saciar o seu vazio em vários relacionamentos pecaminosos. Muitos buscam nos vícios, muitos se viciam até em trabalho, muitos estão em busca de viagens, de lazer, drogas, tantas coisas que as pessoas buscam paz para suas vidas. Mas no dia em que a pessoa encontra a palavra de Jesus, o próprio Jesus, meu querido, nada mais vai prender a sua atenção. Porque Jesus diz, a água que eu dou se tornará numa fonte de água viva para dentro dele. Ela lhe dará a vida eterna. Ou seja, aquele vazio que havia na vida vai se transformar numa fonte de vida para outras pessoas. Então, toda vez que um crente abre a boca, ele começa a ver Deus transformando as outras vidas. Toda vez que ele chega no lugar, as pessoas são abençoadas, as pessoas sentem a presença de Deus. Então, este poço, que era o poço de Jacó, era um poço estático, tinha que ir ali todo o tempo. Mas a água viva, ela é como um rio corrente. Aonde você está, a água está fluindo. Então, você não está mais preso a um lugar geográfico. Aonde você está, a presença de Deus também está ali com você. O amor de Deus também está ali com você. E você se torna fonte de vida para as pessoas, quando apresenta Jesus na vida delas. Então, vejam, queridos, que neste tempo nós iremos começar a entrar nos lares, levar a palavra de Deus com toda a ousadia que esta mulher teve. Olha que ela chegou com vergonha, meio-dia para pegar água. Mas depois que encontra-se com Jesus, a vergonha foi embora, o medo foi embora, todo o embaraço foi embora. Ela entra na cidade, começa a gritar, venham, venham, achei o Cristo, vamos lá confirmar. E é um poder extraordinário e repentino
que entra na vida dela que ninguém segura. Então, é este poder que vai nos levar aos lares. E Deus vai usar cada palavra que você falar, cada vida que você tiver contato. Deus vai agir poderosamente. Algo tremendo vai acontecer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não volta vazia. E dessa forma nós iremos ver muitas vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. Não seja como os discípulos naquele momento, que eram invisíveis, entraram e saíram da cidade e ninguém soube quem era Jesus. Não disseram nada, não falaram nada. Seja como uma mulher transformada, uma autoridade, uma ousadia, uma coragem, um destemor tremendo que foi e arrastou uma cidade aos pés de Jesus. Então, se você tinha medo até hoje, hoje ele foi embora pelo poder do sangue de Jesus. Se você tinha timidez de falar de Jesus até hoje, meu querido, isso acaba hoje em nome de Jesus Cristo. Porque Deus espera apenas que você abra a boca, faça a sua parte, que Ele vai prosperar a palavra que Deus tem no seu coração para as vidas. Que Deus assim aplique esta palavra em nossos corações. Amém? Eu vou fazer aqui uma oração. É o tempo que você prepara aí a sua pergunta, se você tem, para que a gente tenha aqui um tempo de esclarecer as perguntas que você tem, porventura, para fazer. Tá bom? Então, vou parar aqui. Aqui. Senhor Jesus, como Tu és grande, como Tu és poderoso, como Tu és magnífico, como o Senhor muda vidas instantaneamente, como o Senhor transforma pessoas envergonhadas, pessoas sofridas, pessoas que estão no lamaçal do pecado, pessoas que vivem, Senhor, com medo da multidão. E repentinamente o Senhor transforma, o Senhor enche de alegria, o Senhor enche de coragem, enche do temor do Senhor. E nós queremos que isto se aplique às nossas vidas, que toda timidez, todo medo, toda vergonha saia do nosso coração nesta noite. E que entre esta ousadia que esta mulher teve, esta coragem que vem dos céus para as nossas vidas. Que não haja mais nenhum discípulo teu, Senhor, com medo, não haja nenhum mais com vergonha, com timidez, mas todos ousados no temor do Senhor. Da tua glória e honra, nós profetizamos que a tua paz, o teu amor, o poder do Espírito Santo esteja em cada coração. Nós profetizamos, Senhor, que a tua alegria invada cada um de nossos corações. E que esse amor que vence o medo possa, Senhor, preencher cada vida, Senhor. Que nenhum mais declare que está com timidez ou com medo ou não sabe o que falar. Porque o Senhor nos transformou nesta noite. O Senhor nos curou. O Senhor mudou a nossa existência, a nossa vida. O Senhor já transformou a nossa vida. Então, todos nós temos condições, temos o poder e a autoridade dada pelo Espírito Santo para fazer discípulos, para levar a tua palavra aonde quer que nós cheguemos. Seja no meio dos inimigos, como Jesus chegou, seja numa cidade estranha, numa casa estranha, seja numa casa deteriorada pelo conflito, destruída pela vingança, pelo ódio, pelo medo. O Senhor, quando nos envia, tudo isso é destruído pelo poder do sangue de Jesus Cristo. O Senhor nos chamou para levar a paz. Nós somos agentes, mensageiros de paz. A Bíblia diz que conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas, as novas de paz. E cada lar que nós pisarmos, cada lar que a nossa voz entrar, se estabelecerá a paz de Deus, se estabelecerá a presença de Jesus em cada coração. Por isso, Pai, que a tua igreja possa prosperar neste poder, nesta alegria e nesta vitória. Em nome de Jesus. Amém.
Ok, então vamos para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Enquanto não chega a pergunta, lembrando para os nossos amados da IBJ que domingo nós temos a segunda parte do treinamento e formação de equipes com o pastor Ari, lá de Florianópolis, através do Zoom, né? Então, que você possa se preparar, fazer essa inscrição e comece dia 13 de setembro para as nossas classes serem formadas. Se você quer saber quais são as classes, veja lá no boletim que está lá, lista de cursos que estamos oferecendo. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Coloca aí no chat do YouTube para que a gente possa fazer nossas considerações. Ainda tem mais outra parte que eu quero fazer com vocês hoje, né? Ela é Newton, versículo 25, fala que provavelmente esta mulher já tinha ouvido falar da profecia antes, concorda? Sim, tanto que ela entende que Jesus é mais um profeta para confirmar o que ela tinha ouvido, né? O que ela não entende é que já estava se cumprindo a profecia naquele dia, diante dos olhos dela, que o Messias, que tantos profetas anunciaram e profetizaram, chegou, né? Isso que ela não entendia. Então, ela tinha aquele conhecimento de que viria o Messias, mas não sabia quem era. E Jesus ali chega e foi um processo até que ela entende quem é o Messias. E realmente a transformação veio quando ela entendeu e ela se rende ao Messias Jesus Cristo. Ok? Respondi bem? A Fátima está compartilhando aqui. Fátima tem crescido bastante. Nós temos feito um discipulado com a Ali Martins. E ela tem crescido bastante. Ó, estou maravilhado, né? Sem embaraço. Claro que passamos para outras pessoas, né? Então, é um testemunho que Fátima já está fazendo casa de paz, está levando o evangelho para suas vizinhas. Fátima não tem mais medo nem vergonha de falar do amor de Deus. Ela já venceu isso. Ela tinha passado. Hoje ela não tem mais. Ok? Então, coloque aí a sua pergunta, se você tem. Aqui no Instagram tem alguém? Deixa eu ver aqui. Tem alguns seguidores aqui, mas não temos perguntas, né? A Madalena está dizendo aqui, ela esperava um Messias pomposo, né? Eu creio que todo Israel tinha essa ideia, né? Não só os samaritanos de Israel. Como eles estavam debaixo do jugo romano, eles achavam que Jesus viesse como um general militar com armas nas mãos para liberar do jugo romano. Só que as leis divinas são diferentes das nossas. Jesus ele vem humilde, vem discreto para que as pessoas entendam que o reino de Deus não é como o reino do mundo, que se apresenta com todo tipo de aparato, né, de força. Jesus veio como um servo e conquistou todos os reinos. Tá bom? Ok. Stephanie Zeleny perguntou. Ok, já respondi a pergunta do Ellen Newton. Stephanie. Ele ainda está usando o celular da Vidânia, né? Ok? Então, todos que estão aqui prontos para fazer Casa de Paz, para quem está me ouvindo não está entendendo que estou falando de Casa de Paz é uma forma de a gente entrar nos lares das pessoas para levar o evangelho. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer chamadas de vídeo via WhatsApp, né? E
conversar com elas e apresentar a esperança que é Jesus. Nesse tempo em que muitos estão sofrendo, alguns estão sem esperança, muitos estão nos lares, perdas. Então, nós vamos levar a paz para esses lares, por isso está chamando de casa de paz. Então, os membros da igreja no jardim estão convocados para que entrem nos lares através da mídia e levem essa paz de Jesus a cada lar. Ok? Então, todos que vão participar da Casa de Paz, se ainda não tem a apostila, você ainda pode pedir para que a gente possa imprimir, você receber. E, a partir de quinta-feira, você já pode começar a Casa de Paz. E para quem já começou, continue, né? Quem não começou, a partir de quinta-feira, você já pode começar. Eu creio que vocês têm orado pela sua lista, né? Para receber a apostila e passar os estudos para as pessoas, tá bom? Ok. Então, vamos orar para que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos orar para que Deus possa abrir os lares, abrir as portas das pessoas, para que a gente possa levar o Evangelho para quem está sofrendo, tá bom? Senhor Jesus, grande e poderoso é o teu nome, Pai. Como é bom conhecer a tua palavra. Como é bom estudar, Senhor, os teus feitos na história. Como o Senhor transformou uma cidade através daquela mulher. Como o Senhor trouxe vida para aquela mulher, para aquela cidade. E como o Senhor nos ensina que não é necessário tanto preparativo, tantos estudos, tantas coisas que a gente leve a paz. Porque a paz não é nossa, a paz vem de Deus para os nossos corações. A paz vem para nos ensinar a fazer a tua vontade. Por isso, o Senhor traz a autoridade do Espírito Santo sobre cada vida da nossa igreja, que vai falar da tua palavra. Que toda intrepidez venha sobre eles, que eles não tenham medo de nada, não tenham vergonha de nada, mas que sejam usados como valentes do Senhor para fazer a tua obra e evangelizar com destemor. Senhor, também nós pedimos que tu esteja preparando cada vida que vai receber a tua palavra. Prepara, Senhor, cada coração. Nós, Pai, destruímos todas as fortalezas da mente. Nós, Pai, destruímos, Senhor, todo embaraço do inimigo contra essas pessoas. Nós, Pai, queremos que os céus se abram nestas residências que irão receber a tua palavra, Senhor. Que todo o poder do inferno seja quebrado no poder do sangue de Jesus Cristo. Que todas os grilhões, as amarras, as cadeias sejam quebradas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E que a palavra de Deus penetre em cada coração, em cada vida para a tua glória e honra, Senhor. Nós queremos, Senhor, ver vidas transformadas como aquela mulher. Não importa os conflitos, não importa os pecados, não importa as prisões, as armadilhas malignas, a liberdade do Senhor chegará nesses lares. Prepara, Senhor, os parentes das nossas vidas, os nossos parentes, aqueles que ainda têm parentes que ainda não te aceitaram, Senhor, que eles recebam através do testemunho dos teus filhos, Senhor. Que os vizinhos recebam a palavra através dos teus filhos. Que os colegas de trabalho, os colegas de estudo, recebam a palavra no nome de Jesus. E que haja, Senhor, uma grande colheita para a tua glória e honra, Senhor. Que haja, Pai, um grande mover do Espírito Santo no meio do teu povo, da tua igreja. Nós cremos, Pai, na tua restauração de todas as coisas. Nós cremos, Pai, no poder do Espírito Santo. Nós cremos no poder da tua palavra. E que assim seja feito, no poder do nome de Jesus. Amém. Ok, mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa?
Napoleão está perguntando se a gente aceita ele como membro. Claro, Napoleão, pode vir. Então, queridos, boa noite a todos. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. E agora estão liberados pelo poder do Espírito Santo para fazer funcionar a palavra de Deus em cada lar, tá bom? Boa noite, Deus os abençoe.